É só ir no canal da nossa igreja, no YouTube. Não sei porque toda vez ela fala isso, mas enfim. Você vai no canal da igreja no YouTube e lá tem todas as aulas que a gente tem gravado, as últimas 5 ou 6 aulas. Então, algum irmão ou outro que talvez viaje algum feriado e não pode participar e não pode assistir a aula, é só ir no canal do YouTube que tem as aulas gravadas. Lembrando que essas aulas gravadas, quando você participa, também fica gravado lá. Mesmo que você não apareça, a sua tela não esteja, você desabilitou seu vídeo, mas você aparece lá na sala gravada, tá bom? Ok, vou começar então com a leitura de um texto fantástico, que é o texto de Romanos, capítulo 11, versos 5 e verso 6. Para quem talvez não tiver fácil aí, o Pavas vai ler para nós e eu vou projetar aqui também para vocês. Romanos 11, verso 5 e verso 6. Hoje a aula vai ser um pouquinho mais curta, tá, pessoal? Vamos lá, Revis. Você tá me escutando aí bem? Pode ir. Beleza. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não é graça. Ok. Bom, para quem não conhece, esse aqui é o Arthur, tá? Estou vendo ele por duas câmeras aqui. Ele tá assim, o que está acontecendo aqui? Que tanto de gente é esse? Oi, Arthur. Bom dia, Arthur. Ele não está ouvindo. Eu vou tirar o fone, eu vou deixar aqui só no computador, tá? Que vai ficar mais fácil. Que aí fica melhor. Ok. Vou aqui. Ok. Aí ficou só no... Só que agora o Arthur vai poder ouvir a nossa aula. Então, projetar aqui para vocês. A nossa aula de hoje é sobre a graça no processo da salvação, ou na salvação. Isso significa que todos os passos da salvação estão relacionados com a graça. Eu pedi para o Vinícius ler esse texto básico para nós, porque, deixa eu retomar onde nós paramos. Nós paramos exatamente nesse ponto aqui, que é a graça na ordem da salvação. Só um instantinho que vai projetar. A graça a eleição como obra da graça. E por que esse texto é importante? Porque é o texto que Paulo vai argumentar com que base Deus, então, na sua soberania, escolheu Jacó e não Esaú. Então, o argumento de Paulo foi: a eleição é eleição pela graça, não é pelo esforço, não é pelo mérito, não é pela obra, seja de Esaú ou de Jacó. Então, nós, quando começamos, então, em termos de falar da graça na ordem da salvação, todo o processo, toda a obra de salvação, toda a nossa soteriologia, para usar um termo mais técnico da teologia, toda a nossa soteriologia, ela é baseada no decreto da eleição. Então, para nós, o ponto de partida aqui hoje é: a própria eleição é obra da graça. Eu sei que talvez você já tenha se perguntado, talvez nós que temos mais contato com a doutrina da predestinação, perguntamos por quê? Por que Deus ele escolhe uns para a salvação e outros para a perdição? Com que base? Como isso acontece? E a resposta de Paulo é graça. Ou seja, o fundamento da escolha de Deus é basicamente o favor imerecido dele de distribuir bênçãos espirituais àqueles que não merecem. Isso é graça. Então, a eleição é a obra da graça. Deus, ele resolveu ser gracioso com alguns, não com todos. E ele usou como isso o seu favor, a sua graça, que ele dispensa a quem ele quer. Então, quando a gente começa a falar da graça na ordem da salvação, que nós já falamos, deixa eu voltar aqui, só para lembrar que é essa expressão aqui, ordo salutis, ou seja, a graça na ordem da salvação, dessa ordem salutis aqui, ela tem a ver com o fato da escolha de Deus, que é tão somente pela sua graça. Então, esse texto é fundamental como ponto de partida do texto de Paulo, porque a discussão de Paulo mostrando para nós, à luz do Antigo Testamento,
que não há outro critério, que não há um critério, que não há outra razão pela qual Deus escolhe alguém ou não, a não ser pela sua graça. A razão pela qual escolheu Jacó é graça, porque ele, por si só, não merecia. Quem já estudou um pouco a vida de Jacó sabe disso. E não sem razão, Paulo retoma exatamente o caso de Jacó. Né? Ele poderia falar de vários outros, mas ele está fazendo a citação de Oséias, mas está retomando Jacó exatamente por ser um personagem controverso, que, em termos de ponto de vista moral e ético, bastante questionável, bastante falho, mas objeto da eleição de Deus. Então, não é com base em critérios pessoais, de desempenho, em critérios de bondade do homem, mas tão somente pela graça de Deus. Outro texto importante que nós vamos ler, eu espero que seja esse, é regeneração como obra da graça. Deixa eu tentar, eu vou parar de projetar aqui para você entender um pouco o que tem a ver com regeneração. Por quê? A regeneração tem a ver e é definido como o ato de Deus nos dar vida. O ato instantâneo, totalmente unilateral de Deus, em dar a vida àquele que está morto. A regeneração, ela é um dos passos primeiros da obra da salvação, porque para que esse homem seja santificado, seja glorificado, ele possa desfrutar dessas bênçãos espirituais, ele tem que ser tirado do estado de morte para o estado de vida. Lembrando que o que é o pecado, qual é a consequência mais básica, mais fundamental do pecado? A morte. Por isso, Deus, antes desse processo histórico de santificar, de justificar, ele primeiro faz com que essa pessoa saia da morte para a vida. Em outras palavras, é o que Jesus disse a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, literalmente ali no texto de João, significa nascer do alto, ou seja, se alguém não nasce do alto, ou seja, não nasce da parte de Deus, se Deus não lhe der a vida, é impossível que essa pessoa veja o reino dos céus. E um texto, eu espero que seja esse, é o texto que a Kathleen está, que é Romanos 3, verso 21, verso 22. Vamos ver se não for, pelo menos a gente vai passar para frente para a justificação. Leia para nós aí, se possível, Romanos 3, verso 21 e verso 22, por favor. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pastor, seu microfone está desabilitado. Obrigado. É que agora eu só estou no computador. Paulo aí, ele está argumentando que todos precisam ser justificados pela fé, todos precisam ser regenerados pela fé, porque todos se encontram mortos. Esse é o grande argumento de Paulo em Romanos. Se você quiser anotar aí na sua Bíblia, no seu aplicativo de notas, Romanos 1, Paulo vai falar do pecado dos gentios. Ele vai falar da ira de Deus que se manifesta contra os gentios. Romanos 2, Paulo vai falar do pecado dos judeus. Vai explicar por que os judeus foram rejeitados, por que eles não compreenderam a salvação, por que, embora eles tenham recebido, como judeus, como povo, a herança da aliança, dos cultos, das promessas, eles não se encontram mais entre os israelitas. Então, Paulo vai falar da rejeição dos judeus no capítulo 2. No capítulo 3 de Romanos, Paulo vai falar de que todos caíram. Por isso, todos precisam ser justificados. Ou seja, o método pelo qual Deus, ele salva alguém é tão somente pela justificação pela fé. Não tem como outra alternativa, porque todos caíram. Então, esse é o argumento de Paulo em Romanos 3. Agora, em Romanos 5, Paulo vai falar de uma outra obra da justificação, da salvação, que é a justificação como obra da graça. Então, quem puder, quem está com Romanos 5:1, que é o Walter, leia para nós, Walter, Romanos 5:1, por favor. Positivo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só para a gente ver aqui uma coisa interessante esse texto de Romanos, para projetar para vocês. A gente tem que atentar bem às palavras do texto, porque elas são significativas. A Bíblia não só é exercício de leitura, mas de interpretação.
Primeiramente, diz assim, justificados, pois. A pergunta que eu faço para você, quando Paulo coloca aqui, justificados, pois, mediante a fé, ele está falando que nós já somos justificados ou que nós seremos justificados? O que você acha que é? O que você diria? Justificados, pois, mediante a fé. Nós já fomos justificados ou ainda seremos justificados? Somos justificados. Já somos. Ok. É isso. Mas como é que a gente sabe disso? Porque ele já fala aqui, ó, justificados, pois, mediante a fé. Então, a fé, ela é o instrumento. Quando você vê no Novo Testamento a ideia de mediante, pela, é uma ideia de instrumentalidade. É o instrumento pelo qual Deus nos salva. Então, só uma coisa importante que eu preciso frisar para você. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A graça é a causa da nossa salvação. O instrumento é a fé. Não é a fé por fé que nos salva, é a graça. A fé, então, é um instrumento para a nossa salvação. Nós não podemos confundir essas duas coisas. Por quê? É muito comum hoje, a gente fala em teologia, das pessoas crerem na fé pela fé. Por que você crê? Não, porque eu creio. Pela fé eu consigo. Só que não é bem isso que Paulo está dizendo para nós aqui. O que ele está apontando para nós é justificados, pois, mediante a fé. A fé é um instrumento. Então, quando você vê mediante, sempre tem a ideia de instrumento. A fé é um instrumento pelo qual Deus nos salva, mas ela não é a causa da nossa salvação. A causa da nossa salvação, a base da salvação, é a graça. A fé é esse veículo, né, pelo qual Deus ele nos salva. Então, essa é importante. Outra questão importante é que Paulo fala que, justificados, pois, pela fé, mediante a fé, temos paz com Deus. Quando ele coloca temos, né, que aqui está no presente do indicativo, no tempo presente, ele está falando de alguma coisa que a gente já desfruta, que a gente já possui. Então, por isso, não é a ideia que nós seremos justificados, a ideia que nós já somos justificados, e por sermos justificados, nós, então, já desfrutamos a paz com Deus. Por que eu estou frisando essa questão do temos aqui? É porque em algumas traduções da Bíblia, eu não vou saber para você falar quais, o Arthur que fez o favor de bater aqui no mouse, eu não sei como falar para vocês quais, mas algumas traduções trocam o temos aqui por tenhamos, tirando do presente o indicativo para o subjuntivo. Ou seja, algumas versões da Bíblia entendem que, na verdade, é que nós ainda não fomos justificados totalmente, nós seremos justificados. Por isso que fala justificados, pois tenhamos paz com Deus. Mas Paulo aqui ele é um pouco mais direto, ele fala justificados nós já temos. E essa justificação, ela ocorre por graça. É isso que está dizendo aqui no verso número 2. Nós temos acesso pela fé, novamente, a ideia de instrumento, a esta graça na qual estamos firmes. E outra ideia importante. A gente vai falar sobre isso em termos da santificação, mas aqui já antecipando um pouco para vocês. Gente, tchau aí pro Arthur. O Arthur agora vai passar para a mamãe dele. Ele até mexeu no mouse hoje. O texto aqui de Romanos é que Paulo disse na qual estamos firmes. Então, a graça não é apenas a base de um dia termos sido chamados, mas é apenas pela graça que eu e você permanecemos salvos. Isso é importante. Mas o ponto aqui é falar da justificação como obra da graça. A eleição, a regeneração, a justificação. O próximo é a fé como obra da graça. E nesse sentido, eu vou pedir para Ieda, que ela ficou com o texto de Atos 18, versos 27 e 28, para ler para nós. Ieda, leia esse texto para nós, por favor. E eu gostaria que você que está ouvindo, preste bastante atenção na leitura desse texto, por favor. Ieda, tá por aí? Se estiver por aí, Atos 18, verso 27. Só um minutinho que eu estou abrindo, tá? Ok. Ô, Regis, enquanto minha mãe tá abrindo aí, esse termo paz com Deus, ele é muito importante, né? Na diferença de paz de Deus e paz com Deus, né?
Porque depois que Jesus morreu por nós, nós largamos de ser rivais de Deus, né? Ir contra Deus. Ai, meu Ou pelo menos Deus. depois da nossa justificação e salvação pela graça. A ideia de Paulo é que a justificação é como se houvesse uma pendência no tribunal, né, de Deus contra nós. E nesse tribunal no Já qual Deus abri. é o acusador, obrigado, Ieda, e ele Bem, tá também me ouvindo aí? Tô ouvindo. No qual Deus é o acusador, o juiz, é como se através da justificação agora não há mais causa de Deus contra nós. Ele, por si só, sendo o acusador, ele abriu mão, né? Abriu mão assim. A justiça dele foi satisfeita em Cristo de tal forma que ele não precisa mais nos julgar pelo pecado, porque isso ele já fez em Cristo. E agora, então, nós que estávamos em inimizade, tínhamos uma pendência entre nós e Deus, agora nós não temos mais. O conceito de justificação tem por trás essa ideia do tribunal, essa ideia da questão da forense, no qual Deus, por si só, aplicando sua justiça em Cristo, deixou de ser nosso acusador em termos de colocar sobre nós a condenação do nosso pecado, porque a justiça dele foi satisfeita. E a texto de Atos 18, versos 27 e 28, boa participação, Pablas. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos, escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, havia crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Ótimo. Esse texto é interessante de Atos por algumas razões. Primeiro que fala, no nosso ponto aqui, que a fé, né, essa obra da fé, ela também é pela graça. Mais do que isso, Paulo ensina para nós o seguinte aqui, Lucas, falando de Paulo, que você pode ter um apóstolo Paulo com os melhores argumentos, com a melhor fundamentação, mas alguém só será convencido da verdade ou do evangelho, a respeito do evangelho, pela graça. É claro, nós temos que tomar dois cuidados, para não acharmos também é só pela graça, e nós também não temos que falar do evangelho, evangelizar, falar para aquele, ou ter contato com o não crente e falar do evangelho para ele. Temos. Mas não podemos esquecer, e temos que sempre lembrar, em outras palavras, temos sempre que lembrar que, com os nossos melhores argumentos, com a melhor fundamentação, não haverá convencimento, não haverá fé, se não for pela graça. Paulo pregou, muitos judeus gentios se converteram, outros não. Mas a questão é, alguns se converteram e outros não. Qual que foi a diferença? Porque Paulo foi mais persuasivo para uns e não para outros? De forma alguma. Alguns foram convencidos e outros não, por causa da graça. Então, a fé também é obra da graça, nós já falamos sobre isso na aula passada, mas só retomando esse ponto. Outro elemento importante, e aqui a gente vai parar um pouco no texto do Marco Aurélio, que é a 1 Pedro 5, verso 10, verso 11. A santificação é obra da graça. Marco Aurélio, leia para nós, então, por favor, 1 Pedro 5, verso 10 e verso 11. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado, Marco Aurélio. Olha que interessante esse texto. Veja bem, o Deus de toda a graça, né? Deixa eu projetar aqui para você entender. Sempre a gente vai fazer esse exercício de interpretação dos textos bíblicos. Assim como você lê um livro, tem que interpretar a Bíblia, você interpreta. É claro, você usa ferramentas diferentes, mas é a interpretação também. Ora, o Deus de toda a graça. Então, Pedro aqui já está retomando o fato de que é pela graça de Deus. Que em Cristo, ou seja, por meio de Cristo, por causa de Cristo, vos chamou à sua eterna glória. Eu vou falar disso daqui a pouco na glorificação.
depois de ter sofrido por um pouco. Então, ele está falando para um público sofredor, para igrejas perseguidas da Ásia, dos seus dias, né, que hoje seria a atual Turquia, por ali. Ele mesmo, ou seja, o próprio Deus, e aqui ele usa 4 verbos que na nossa língua estão no infinitivo, que significa como um ato de Deus, mas é a ideia aqui nesse texto de um processo, veja bem. E são 4 verbos que ele usa aqui no mesmo texto, mas eles têm sentidos diferentes. O mesmo Deus usar de aperfeiçoar, e deixa eu tentar explicar um pouco o que é esse aperfeiçoar. Você vai ver no Novo Testamento umas palavras usadas quase como sinônimos. Para seres perfeitos, em tudo maduros, e aqui aperfeiçoar. Qual que é o sentido desse verbo? É o mesmo verbo na língua original, no grego. Qual que é o sentido desse verbo? De amadurecer. Ou seja, Deus, na sua graça, ele vai nos amadurecendo, nos dando um progresso dentro desse caminho que ele está propondo para nós. E veja, ele é o Deus de toda a graça que em Cristo faz isso. Ou seja, não é apenas a obra da vocação, da regeneração, da justificação. A própria santificação, ela é um ato de Deus pela sua graça. Por que é importante frisar isso? Esse equilíbrio dentro do plano da salvação, porque alguns cristãos, eles podem correr no erro de acharem que Deus nos salva, e aí então, a partir do momento que ele nos salva, é por nossa conta. Eu vou me santificar, eu vou me esforçar e vou me aperfeiçoar. Só que não é bem isso que Pedro diz. O que ele diz é que esse Deus de toda graça, ele há de aperfeiçoar. Mas há um segundo verbo aqui que Pedro está usando, que é um verbo importante também, dentro do entendimento, que é a santificação. Ele há de firmar. Firmar aqui é a nossa compreensão comum, a ideia de que não apenas Deus nos salva, nos chama, nos tira da morte para a vida, mas o fato de que nós permanecemos nesse estado de vida, nessa vida, é ato de Deus. Ou seja, como é possível nós permanecermos salvos, apesar de continuarmos pecadores, né? E para muitos é paradoxal, mas como assim, eu sou salvo, ainda sou pecador? Exato. Como isso é possível? É porque Deus nos firma. Tem uma frase do Spurgeon, não vou lembrar agora o livro, mas que reflete bem isso. Ele fala assim que o fato de Deus nos firmar é como se Deus, como um pai, nos pega pela mão como filhos. E a razão pela qual nós não caímos é tão somente porque Deus, ele está segurando as nossas mãos. Tem uma parte da Confissão de Fé de Westminster. Para quem não sabe, a Confissão de Fé de Westminster é a nossa, assim, um dos nossos símbolos de fé. E aí tem deixa eu ver se eu acho aqui. Ok, deixa eu ver se eu acho. A Confissão de Fé vai dizer uma coisa interessante, que, não me lembro agora o artigo, deixa eu ver se eu acho aqui, que fala que mesmo que alguém seja salvo, ele ainda pode incorrer em pecados graves. Estou tentando achar onde está isso na Confissão de Fé de Westminster. Não tinha preparado isso, mas esse ponto é importante. Ok. Onde que vai estar? Vou ver aqui, gente. Ok, achei aqui. Deixa eu não sei se está projetando, deixa eu projetar para vocês. Essa parte é importante porque foi um alento quando eu li isso na Confissão de Fé de Westminster. Aqui é o capítulo 29 da Lei de Deus. Olha o que diz aqui. Embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei como pacto de obras,
para serem por ela justificados ou condenados, contudo, ela lhes serve de grande proveito como aos outros, manifestando-lhes como regra de vida a vontade de Deus e o dever que eles têm. Ela os dirige e os obriga a andar segundo a retidão, descobre-lhes também as pecaminosas poluições da sua natureza, dos seus corações e das suas vidas, de maneira que eles, examinando-se por meio dela, alcançam mais profundas convicções do pecado, maior humilhação. Aí vai falando e tal, dessa questão do pecado. O que a Confissão de Fé de Westminster está dizendo para nós? Que os verdadeiros crentes, eles ainda estão sujeitos à lei de Deus e sujeitos à realidade do pecado. Nós temos que tomar muito cuidado para não incorrermos em dois pecados muito comuns, o do moralismo e do farisaísmo. Moralismo de alguma maneira, achar que o nosso desempenho moral é a coisa mais importante para Deus. E não é. Ele sabe que, em termos do nosso desempenho, nós sempre estaremos faltos. Nós sempre estaremos aquém. Então, Deus não está levando em conta, não levou em conta o nosso desempenho moral. E nem nos salva por causa disso. O outro lado do farisaísmo é de achar que, pelo nosso desempenho moral, nós temos alguma condição de nos colocarmos acima de outros, ou colocarmos para os outros, isso é um pecado muito comum dos fariseus, colocarmos para os outros uma forma de regra de vida rígida que nós mesmos não conseguimos cumprir. Essa foi a crítica de Cristo. Qual que é o problema dos fariseus? Eles queriam colocar um fardo sobre o povo que eles mesmos não carregavam. E Cristo falava, por isso que Cristo chamava de hipócritas. A própria confissão de fé diz para nós calvinistas, não nos esquecermos que nós calvinistas pecamos e podemos pecar gravemente porque ainda estamos sujeitos à lei do pecado, à força do pecado sobre nós. Tem um livro que acho que todo cristão tem que ler, vou colocar aqui no chat. Eu sempre indico ele, vez ou outra eu indico ele, O Mal que Habita em Mim. Opa, foi mal. O Mal que Habita em Mim. Ele é um tapa na nossa cara. Ele é uma coça que a gente leva uma surra, mostrando uma anatomia da força do pecado em nós. Nós temos que nos lembrar disso. Nós não somos melhores do que absolutamente ninguém. Se nós estamos firmados, como Pedro diz aqui, nós estamos firmados pela graça. Leiam esse livro. Eu acredito que do nosso público, quem está aqui, a Ieda já leu esse livro, tenho certeza. Não sei quem mais. Se fazer uma pausa rápida, o que você achou, Ieda, desse livro? Você lembra da leitura dele? Eu lembro, é muito bom. Ele mostra para gente que a gente não está na nossa força, por mais que a gente tenta ser bom, no final das contas a gente não é. A gente sempre tem aquela luta contra o que é justamente esse mal que habita em nós, né? A gente está sempre lutando contra isso. Quando a gente pensa, nossa, eu estou tão bom, você vê que você recorreu ao erro de novo. É mais ou menos isso. Legal. Sim, pode falar. Eu queria colocar, quando o senhor falou... Oi, Cuidado, Pablo. O senhor... Vai lá, Ieda, desculpa. Quando o senhor falou da questão do fardo, né, da gente não colocar sobre nós um fardo daquele maior do que a gente pode, né, falando lá dos fariseus e tudo, eu vejo quando aquele texto fala assim, vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E às vezes a gente tem a tendência de a pessoa que converte muitas vezes colocar um fardo muito maior do que o que ela estava carregando antes, né? Uhum. A vida com Cristo passa a ser, parece que uma vida mais difícil do que uma vida que era vivida antes, porque lá no mundo você não tinha esse peso do pecado, mas às vezes a gente quer colocar um peso tão grande que a pessoa fica muito mais sobrecarregada do que se ela não tivesse convertido, às vezes. Exato, eu vou falar sobre isso aqui há 10 minutos, a gente vai encerrar essa questão da glorificação, eu vou colocar um caso aqui de um relato de um recém-convertido sobre isso. E assim, Eda, é muito difícil esse equilíbrio, porque a vida cristã ela é difícil.
fácil, em termos assim, eu diria, de tudo. Ao mesmo tempo, o fardo é leve, o jugo é suave. Como conciliar uma vida que não é fácil com esse fardo que é leve? Eu acho que nos próximos slides eu vou conseguir ilustrar isso através de um testemunho de um recém-convertido. Vinícius, você queria falar também? Regis, eu também li o livro, né? Esse O Mal que Habita em Mim. Ele é sensacional, esse livro. Mas o que mais... Esses dias para trás eu estava conversando aqui com a Aline sobre algumas coisas que a gente vê na televisão, né? Principalmente em jornais, aí a gente vê muita maldade acontecendo e tudo mais, né? E às vezes a gente fica internalizando aquilo e vendo os pecados morais, né? Esses piores aí de estupro, de tortura, né? De assassinato. E aí, às vezes, a gente fica com vontade, né, de fazer justiça realmente. E aí, às vezes, a gente esquece que essas próprias pessoas que podem fazer maldades durante 50 anos e passam um ano antes de morrer, elas se convertem e vão para o céu. E ali não tem merecimento nenhum, né, da questão das obras e tudo mais. Mas a gente fica em choque, assim, o que Deus pode fazer com a humanidade. E, às vezes, pessoas boas que são, às vezes, até parecem mais cristãos do que muitos cristãos, às vezes não vão ser salvos, né? Que não depende disso, verdade. Enfim, nesse ponto, só explicar os últimos dois verbos de Pedro aqui. Ele fala de aperfeiçoar, afirmar. Há um terceiro e quarto verbos aqui, para a gente encerrar essa parte. Além de tudo isso, ele fala fortificar e fundamentar, ou seja, esses quatro verbos que Pedro usa são verbos que dão uma ideia para nós, uma noção completa do que é a santificação. Santificar, quando Deus nos santifica, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos firma, Ele nos fortifica e Ele nos fundamenta. A ideia é como se fosse quase que se fosse uma construção. Você não tem apenas o fundamento, mas você precisa construir a estrutura da casa de forma que ela possa suportar as intempéries. Essa ideia que ele não apenas fortifica, mas ele fundamenta, ou seja, é uma obra completa, é um todo completo do que Pedro está colocando aqui para nós. Então, só para voltar aqui na nossa apresentação, tudo isso é obra da graça. Tanto a santificação como a glorificação que ele já falou, né, em termos da glória eterna. Eu queria trazer aqui um relato de um cristão recém-convertido de um livro que eu gostei muito quando eu li, eu indico para todo mundo, que é a doutrina da Graça na Vida Prática. Veja bem o que esse texto diz para nós aqui. Ó. Quando me tornei, esse relato de um jovem recém-convertido. Quando me tornei um cristão, disseram-me que eu teria uma vida abundante. Eu teria paz e alegria e seria feliz. Eu fui por um tempo. Mas, para ser honesto, descobri que a vida cristã é difícil. Eu luto com o pecado e com a fé. E por causa dessa luta, eu não tenho a alegria que deveria ter. As pessoas me dizem que eu não sou uma boa testemunha por causa do meu desânimo. Isso tudo me faz querer desistir. Isso não está trabalhando a meu favor. Veja essa parte final. Assim, na verdade, penso. Assim, penso que se for a Israel, poderia encontrar o segredo da vida cristã. O que esse jovem está dizendo para nós? Falaram para ele que a vida cristã era uma vida plena, abundante, ela é, feliz. Só que quando chegou a realidade dura, da qual todos nós fazemos parte, que é a luta, ele, poxa, mas a vida cristã é difícil, ela não é fácil. Então, as pessoas à sua volta não tiveram certa compreensão e sensibilidade para perceber que, como recém-convertido, era um momento em que precisava de apoio e precisava de motivação. Não uma motivacional, em termos assim, de falar que tudo ia dar certo, mas de realmente fortalecer aquele irmão. Por quê? Porque ele percebeu que a vida cristã era mais difícil do que ele pensava, e mais do que isso, ele estava a ponto de desistir porque as pessoas falavam que ele não era uma boa testemunha, porque ele andava desanimado. Veja bem, andar desanimado, não sei você, mas acho que é algo que acontece com todo mundo aqui. Tem dia que a gente não está muito afim, não é muito animado.
Ieda falou uma coisa interessante, que em dia que a gente acha que está muito bom, mas eu não sei se é a sua experiência, mas pelo menos foi a minha algumas vezes. Quando esse pensamento me veio ao coração, no mesmo dia, ou imediatamente depois, eu cometi um pecado. Só para mostrar o seguinte: você não é bom. Na verdade, nós não somos. Porque é graça. Se fosse por nós, seria obras, mas é por graça. Então, esse relato desse jovem nos mostra como que é a luta de um recém-convertido. E como nós temos que ter certa sabedoria para não colocar sobre essas pessoas ou sobre os cristãos um peso que eles não vão suportar porque eles não dão conta. E eu lembrei de uma frase, novamente, volta e meia eu volto ao C.S. Lewis, eu encontrei aqui no Facebook, essa citação não é fake news, tá? É do livro mesmo, que eu vou projetar aqui para você, do livro A Carta de um Diabo a Seu Aprendiz. Olha aqui que o C.S. Lewis vai dizer para nós aqui. Deixa eu dar um pouco mais de zoom para você poder ler melhor. Sendo eu o que sou, me considero em algum nível cristão. Porque os efeitos das pessoas sentadas no banco ao meu lado seriam a prova de que a religião delas é pura convenção e hipocrisia. O que o C.S. Lewis está dizendo para nós aqui, através dos Cartas do Diabo a Seu Aprendiz? Se nós nos conhecendo, nos consideramos cristãos pela graça, por que que os erros dos outros é o sinal de que a religião deles é pura hipocrisia? Para mim, esse é um diálogo importante que a gente teria que fazer com um movimento chamado desigrejados. Movimento de pessoas que estão saindo ou abandonando a institucionalidade da igreja por causa desses erros. Só que se lerem o C.S. Lewis, vão perceber que, na verdade, isso é mera hipocrisia. Se eu, que sou pecador, sendo que sou, me considero cristão, por que os outros não seriam? Por causa dos seus erros. Então, nós temos que ter realmente um peso maior do que aquele que nós devemos. Eu não tenho como mais andar muito no nosso conteúdo, eu queria só encerrar, então, com uma citação do texto aqui do Terry Johnson, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Esse texto também me trouxe bastante alento quando eu li, e eu acho que aqui é um equilíbrio interessante proposto por ele. Olha o que ele diz no livro dele, A Doutrina da Graça na Vida Prática. Alguns dizem, você não consegue fazer isso, e convidam a complacência e a carnalidade. Outros dizem, você consegue fazer isso, e convidam a justiça própria e ao farisaísmo. A pergunta que eu faço para você, qual é mais pecado? A complacência, a carnalidade, o farisaísmo ou a justiça própria? Aos olhos de Deus, algum desses é mais pecado do que outro? Eu acho que não. Eu acho que são todos iguais e que nós, cristãos, temos que ter o equilíbrio, né? Exato. E Nem... eu fico pensando, como é difícil, né, irmãos? Por nós mesmos, não te dar conta desse equilíbrio. Porque o julgar o outro é uma coisa tão natural e tão inata que nós fazemos isso de forma muito automática. Ao mesmo tempo, quando nós achamos e vemos que a vida cristã é muito difícil, nós abandonamos, vamos para a carnalidade, vamos para vamos assim, para, sabe, essa autocomiseração, essa ideia, não dou conta mesmo, então vou enfiar o pé na jaca. Nenhum desses dois extremos está correto. Por quê? A fé cristã, segundo o próprio Terry Johnson coloca aqui, a fé bíblica chega a um meio termo. Não é nenhum e nem outro. É o meio dessas. Nós não conseguimos fazer porque dependemos da graça, nós conseguimos fazer pelo Espírito. Por isso, nem é esse farisaísmo de dizer que, então, nós damos conta, mas também não é uma desistência de dizer, não vai nunca dar certo, porque nós contamos com a graça. Então,
É só para mostrar que todo esse processo da salvação, visto de uma maneira mais integral, como um todo ele é dependente da graça. É essa graça que nos restaura, é essa graça que nos faz fortalecer nos dias maus. Em Eu queria... Regis, Sim, pode falar, ele. o Vinícius está aí ouvindo e ele pode testemunhar. Eu sempre falei para eles, para o Vinícius e para o Victor, que esse equilíbrio a gente acha na leitura bíblica. Porque a própria palavra fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E na Então, vara que você vai corrigir a gente, né? também. Aí, então, eu acho assim que a gente, um melhor caminho para a gente achar esse equilíbrio é estar em contato com a palavra de Deus, porque é ela que ilumina os caminhos da gente, né? A gente fazer um esforço para estar lendo a Bíblia, que eu acho que aí também demanda esforço, não é só depender da graça como o senhor já falou em outras aulas, né? Não é isso que vai nos santificar ou nos salvar, mas depende também de um esforço nosso para estar aí procurando essa santidade, esse caminho mais próximo de Deus, né? Sim. E assim, essa parte, sabe, eu vou falar assim para você algo, terminar com talvez uma parte mais pastoral. O que eu queria dizer para vocês, meus irmãos, é que não adianta nós queremos completar o processo todo, ele não vai ser completado. E eu quero dizer para você que é uma luta diária. Lembre-se sempre das palavras de Cristo, basta o dia o seu próprio mal. Todo dia é uma luta. Ora, nós somos vitoriosos, conseguimos resistir ao pecado, ora, não damos conta. Por isso, lembre-se sempre que é só pela graça. Nos dias que você conseguir resistir no dia mal, lembre-se que não foi por você, foi pela graça. No dia que você pecar como eu e estiver bastante desanimado, peça a Deus que derrame sobre você a graça dele, levante sobre você a luz do rosto dele. Porque é isso que nos consegue fazer andar adiante. Sem isso, a vida, que já não é fácil, se torna insuportável. E então basta o dia o seu próprio mal. Lembre-se sempre dessas palavras de Cristo no Sermão do Monte. Ansiosos com amanhã, porque senão nós perderemos a paz de hoje. Por isso, lembre-se sempre que todo o processo ele vai ser finalizado no tempo de Deus e conforme Deus quer. Por isso, lembre-se que todo dia é um dia de uma nova luta. Eu espero que Deus nos conceda a vitória e vai nos conceder a vitória no final. Mas, por enquanto, aqui a gente sofre bastante. Pastor, gostaria de fazer dois comentários, posso? Em primeiro lugar, comentar o que a Ieda falou, né, do nosso esforço, que demanda mesmo, e eu até conversei com o senhor esses dias, que comecei a Bíblia do início novamente, e a luta que estava sendo para mim o Velho Testamento, né? Eu estou agora em 1 Reis, e com certeza, apesar da luta, da dificuldade, eu tenho sido abençoada ricamente todos os dias. E também agradecer por essa palavra, porque o senhor conhece um pouco da minha história. Eu e a minha mãe, meu irmão, vivemos durante muito tempo em várias igrejas diferentes, e em todo esse tempo, né, de cristã, foi desde quando eu nasci, fui batizada aos 16 anos, eu nunca havia ouvido um estudo, uma palavra tão clara nesse sentido, com esse tema, que me tirasse tantas escamas dos olhos, que ao mesmo tempo me confortasse, sem desrespeitar a palavra de Deus e os mandamentos dele. Então eu queria agradecer muito, foi muito bom, foi grandemente abençoador na minha vida essa palavra. Eu estou até emocionada, mas queria agradecer de coração por você, pela sua vida, pela igreja, de verdade. Ok, Rafa. Obrigado pelo seu feedback. Só queria dizer para você e para todos, estamos juntos. Você não está sozinha. Luta, e às vezes, como eu acabei de fazer agora há pouco, na verdade, estou compartilhando um pouco da meu próprio dilema. É isso que eu enfrento todos os dias,
como pastor, como crente. E Deus, na graça dele, vai me dando, vai todos os dias dando a porção diária daquilo que eu preciso para continuar a caminhada. Obrigado. E acho que a gente não precisa falar muito mais. Eu queria agradecer muito os irmãos pela participação, por estarem aqui. Espero que Deus possa abençoá-los muito nessa jornada e que Deus os conduza. Lembrando que, ao final de tudo, já somos mais que vencedores, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço a todos, bom almoço de domingo a todos, fiquem com Deus. Nos vemos mais à noite, se Deus quiser, no culto presencial.